Começando mais um Câmara em Debate, recebendo aqui na nossa segunda temporada o vereador Brivaldo Marques, ele que é do MDB e, claro, faz um trabalho também junto com a bancada do MDB aqui na Câmara de Vereadores. Na primeira temporada, a gente explorava muito sobre as bandeiras, que os vereadores estavam trazendo aqui para casa. E depois de 2 anos, Brivaldo veio uma grande experiência, foi presidente da Comissão de Orçamento aqui da casa. Junto com a CCJ, é a que resolve os grandes problemas. É isso mesmo, vereador? Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. É um fardo muito grande, Marcos. Foram 2 anos, em 2 anos, 3 orçamentos, porque a legislatura Vamos só explicar, passada, porque a legislatura anterior não tinha concluído. O último ano da gestão Rui Palmeira não votou orçamento. Não tinha votado, então veio para o ano subsequente, e como eu assumi a presidência da Comissão de Orçamento, já tive nos primeiros meses, porque geralmente a gente começa a discutir em agosto, setembro, para até dezembro ser concluído, mas como a gente pegou um orçamento anterior, nos primeiros meses já foi mão na massa trabalhar para que o orçamento seja aprovado e o trabalho de Maceió evolua. A gente sabe da importância que é recurso destinado para as regiões, para a saúde, para a infraestrutura. E se a gente não tem esse trabalho bem feito, quem perde é o maceiense. Você não teve tempo de aprender, teve que aprender fazendo. Aprender fazendo. Mas é muito importante que você já pega na prática e, lógico, conversei com muitos colegas que já fazem parte de outros mandatos, me ajudaram muito. O presidente da Comissão de Justiça, o Chico Filho, uma pessoa que me orientou muito. Mas depois do primeiro você pega a prática e os outros 2 foi bem mais simples. Lógico, com o mesmo olhar, com a mesma preocupação, e a gente conseguiu já deixar esses 2 tudo alinhado em tempo recorde. Sabe o que eu descobri? É que tem uma parte da população que pensa que quando a gente fala de orçamento, tem uma mala de dinheiro e aí diz, não, isso aqui é para aqui, não. É um papel, a construção jurídica, lógico. Fictícia, Não eles existe costumam dinheiro, dizer. não existe. Você não vê o dinheiro, sabe que ele vai para algum lugar, Não sei há 50 anos atrás como era feito, mas hoje não, a gente não vê o dinheiro, só são números que a gente precisa destinar para o que Maceió mais precisa. A gente foca muito, lógico, a saúde, como sempre, tem que ser o mais importante, mas evoluímos muito na educação com esses orçamentos, muito na infraestrutura, principalmente puxei para o meu bairro, Benedito Benz, que evoluiu muito hoje, a gente passa lá, é outra cara, outra realidade, e com certeza tem o presidente da Comissão de Orçamento, que é do bairro, a gente vai sempre dar uma puxada, porque é normal. Vamos falar aqui de forma didática para as pessoas entenderem. Quando o orçamento, o primeiro não, que você pegou porque veio já de outra gestão, você tinha que tocar para ser executado. Foi só para aprovar. Mas o orçamento que você teve a chance de ajudar na construção, lógico, ele também tem uma discussão com a sociedade, são as audiências públicas, sempre. Você tem ali uma situação de planejamento. É o momento que a sociedade diz aonde mais precisa e, naturalmente, aquele debate influencia diretamente na hora da montagem? É assim que funciona? Muito. A gente sempre se preocupou em ouvir as pessoas, instituições, sociedade civil como um todo, porque eles que estão na ponta. O vereador é o político que mais está próximo às comunidades, mas quem sente é quem mora numa grota, é quem mora numa rua no barro, uma rua que não tem saneamento. E se a gente não ouvir essas pessoas, não adianta a gente fazer um orçamento, destinar emendas, verbas, que a gente não sabe a realidade daquele bairro, daquela pessoa, daquela família. Então a gente sempre faz algo muito democrático. A gente marcou 2 audiências no segundo orçamento que a gente aprovou. Foram 2, porque a primeira não foi suficiente para a gente elaborar grandes projetos, alinhar com as pessoas. A gente faz isso virtualmente, a gente convida, a gente está sempre atento. O gabinete está sempre aberto também para receber essas pessoas. A gente sempre tem a casa cheia, a audiência pública sobre o orçamento é uma das que mais a casa enche, porque as pessoas realmente têm voz. Se não tivesse voz, se a gente não tivesse esse alinhamento com a população, a gente marcaria audiência e não viria ninguém, porque sabia que não ia ser ouvido, mas desde que a gente assumiu essa comissão, eu falo a gente porque tem uma equipe comigo, tem membros da comissão também que contribuem muito para isso. A gente sempre tem essa visão de que a população é a que mais sabe o que precisa para ela. Eu entendi, aprendendo aqui também no dia a dia, que você tem as diretrizes que o município tem, tanto que o nome é Lei de Diretrizes Orçamentárias, e ao mesmo tempo as audiências que tentam fazer esse casamento para que no final isso venha a acontecer.
Entre a discussão, entre a apresentação do problema, o planejamento e a execução, às vezes a gente está falando o quê? De 1 ano ou mais de 1 ano para que isso ocorra? Não, não chega a 1 ano não, porque a gente começa a discutir a LDO em maio, mais ou menos. Em 2, 3 meses a gente conclui a LDO, chega a LOA. Então, 6, 7 meses a gente consegue discutir, alinhar todo o contexto. E esse ano agora a gente concluiu no início de dezembro, algo que nunca tinha sido feito aqui, porque a gente realmente antecipou muitas audiências, conversou com muitas pessoas para a gente ter esse tempo, porque principalmente as emendas de remanejamento, de apropriação, são muitos detalhes. E se você deixa para fazer isso no final do ano, às vezes passa despercebido algo que a gente tinha que colocar porque uma liderança passou para a gente, uma pessoa foi lá e explicou que aquilo é necessário. Então a gente tenta maximizar o tempo, mas detalhando para que ninguém vá lá, passe a sua necessidade e a gente de alguma forma não consiga contemplar. Eu aprendi, inclusive, com o ex-vereador Silvânio Barbosa, Sim. E ele gostava de dizer o seguinte: Marcos, com aquele jeito bem expansivo, agitado, né? E quando dava entrevista, principalmente no rádio, que ele sabia que a multidão estava ouvindo, aí ele crescia Gostava mais, muito. né? E ele dizia: o Benedito Bentes é uma cidade dentro da cidade. Sim. Aí eu disse: ó, Silvânio, não vem falar aqui para depois você dizer que quer ser prefeito lá, não. E ele terminou sendo prefeito comunitário. Isso. O Benedito Bentes hoje tem uma população muito grande, já nasceu grande e recebeu muitos conjuntos no entorno. A gente participou da entrega de alguns, pude acompanhar, inclusive com a presença do presidente aí. Lógico. É um mundo ali naquelas áreas onde existiam cana, hoje existem casas. Qual é a maior deficiência do Benedito Bentes hoje? Esse crescimento veio com muitas dificuldades, principalmente que até então não existem entregas de programas habitacionais com instrumentos públicos para suprir aquela demanda. Vamos dar um exemplo, o Aprígio. O Aprígio não foi entregue com posto de saúde, com a creche, com instrumentos públicos. Entregaram as casas e não entregaram equipamento. O Caetés, o Planalto, o Vale... Você está falando que você se referiu agora, os Orquídeas. A casa é importante, a gente sabe. Mas os instrumentos públicos é que vai facilitar a vida da família, as crianças vão ter educação. A condição de vida, né? A condição de vida. Então, esse crescimento sem esse instrumento público, aí, superlota posto de saúde do conjunto próximo, superlota creches, escolas dos conjuntos próximos. Tem muitas crianças hoje do Benedito Bentes que estudam no CEPA, que estudam no VEGEL. Como é que você tem uma região que você vai dar 20 quilômetros para estudar? Gera custo no próprio município, porque não tem que botar o transporte. Demais. Então, assim, a grande questão é isso. Pela falta de instrumento público, acompanhado das comunidades que foram entregues, superlota todos os segmentos estruturais e dos órgãos. Você não... Pronto, CRAS. Você não tem um CRAS no Aprígio. Você não tem um CRAS no Caetés. Então, superlotou o bairro e não foi entregue. Inclusive, esse mês, o Benedito Bentes faz aniversário e a gente sempre tenta comemorar de uma forma com produtividade. Eu, particularmente, esse ano consegui destinar 8 milhões em emenda, justamente para diminuir essa deficiência de creche, de posto de saúde, de praças, locais de lazer. Seu foco foi esse? O meu foco foi esse. Então, é uma dificuldade que faz uma cascata para outras. Então, se você perguntar, a segurança melhorou muito. Lógico que tem uns conjuntos bem complexos, pelas condições de grotas, que é difícil acesso para a polícia militar. Alguns conjuntos, como Cidade Sorriso 1, que tem uma rota de fuga muito grande para outras partes. Então, nessas regiões não diminuiu tanto o tráfico, a violência, mas de uma forma geral, o bairro melhorou muito. Eu fui morar no bairro, eu tinha 11 anos de idade, hoje eu tenho 30. Então, é outra realidade que a gente vê com a evolução que a gente teve. Mas, se a gente conseguir equacionar esses instrumentos públicos com todos os conjuntos do bairro, vira um bairro realmente organizado, porque as pessoas que moram lá gostam de morar lá. Hoje é próximo à praia, pela Rota do Mar. Hoje tem um shopping próximo. Hoje tem uma feira ativa, comerciantes, corredores de comércio bastante ativo. Então, é um bairro que tem tudo para crescer, porque internamente já evoluiu muito.
principalmente com a iniciativa privada, escolas de particulares, tem lá o SESI Senai, que é um espetáculo, foi entregue agora um polo, que é referência não só em Alagoas, no Brasil, e é no Benedito Mendes. Então a gente tem lá escola técnica, tem o IFAL que foi lá entregue há alguns anos, a gente tem ensino técnico no Benedito Mendes. É relativamente perto da UFAL também, né? A gente tem Rona no Bairro no Benedito Mendes. A gente tem vários segmentos que favorecem o bairro. Então, se a gente conseguir equacionar essa questão dos instrumentos públicos nesses conjuntos, tirando a sobrecarga dos que já tinham sido entregue e tinham posto de saúde, tinham creche, tinham escola, a gente consegue fazer um bairro exemplar. A segurança é sempre algo, é um desafio que não consegue mudar de um ano para outro. É um trabalho que não só no Benedito Mendes, em toda Maceió, em toda Alagoas, mas se a gente conseguir equacionar isso, pode ter certeza que o bairro vai ser um bairro exemplar, porque são pessoas trabalhadoras, pessoas que realmente zelam, muitos zelam pelo que tem, pela rua que tem. Então, esse cuidado das pessoas, junto com essa equação de instrumento público, a gente consegue transformar o bairro definitivamente. Agora, vereador, obviamente que a gente entende que tendo educação, garantindo acesso à creche, né, as mães conseguindo colocar os filhos na creche, vai ter condição de trabalhar, né? O Cal veio aqui, deu uma aula de sociologia nesse sentido, de quanto uma creche faz a diferença na vida de uma família, né? E ainda ajuda a ser o primeiro instrumento de formação da criança, né? Perfeito. Ela vai ter ali, já no primeiro momento da vida, uma orientação. Sim. Isso também vai ajudar a reduzir a violência, né? Bastante. Matemática existe. É interligado totalmente. A educação é a base de tudo. Se a gente consegue instruir as pessoas, mostrar conhecimento, as pessoas tendem a ter um rumo diferente. Porque se você tem, lá está sendo construída 3 creches, uma pela prefeitura e 2 pelo Estado. Nesse momento? Nesse momento. Vão ser 600 crianças que vão fazer parte dessas creches. Então, a gente já tem 600 crianças que vai começar com o pé direito. 600 famílias beneficiadas. E essas crianças vão começar com o pé direito. Vão começar com algo que há 10 anos atrás não tinha essa realidade. Então, se você oferta isso e a criança começa a se desenvolver com a educação primária, com a educação de qualidade, você já começa a transformar a vida, começa a transformar. 2 que estão próximas ao IFAL vão ser destinadas para as grotas. Grota Alegria, Grota da Princesa, aquelas grotas mais próximas da região. E há do Cidade Sorriso 1 para uma região que é muito delicada, pelas rotas de fuga, tráfico ainda é algo muito pesado lá, inclusive o CRAS foi desativado por conta do tráfico. Você tem um equipamento parado por essa razão? Por essa razão, brigas de facções, foi relocado para uma região que não abraça mais a Cidade Sorriso, então aquelas famílias perderam o CRAS próximo à sua região, mas você vai entregar uma creche. É mais no início, o Cidade Sorriso 1, para quem conhece, a parte final, que é um pouco mais perigosa, pelas rotas de fuga. No início é mais movimentado, tem mais comércio, então você entrega uma creche. Vão ser 200, 300 crianças que estejam lá. Então você vai dar outra oportunidade àquela região específica. Vai ser uma creche voltada para um conjunto que tem uma realidade muito delicada. Então, esse cenário que você avalia, como é que você vai combater a violência, o tráfico, é com a educação. Você não vai combater com saúde, com infraestrutura, com a educação. Então, é o passo inicial. E se a gente inicia esse processo na educação primária, com cuidado, com zelo, com a mãe e o pai que vai ter tempo para se cuidar, para trabalhar, para cuidar, como o nosso amigo Cal falou, muda o contexto familiar, não é só colocar a criança em uma creche, mas sim tudo que vai acontecer decorrente daquela situação. Eu sou jornalista, né? Estou caminhando aí para quase 26 anos, 27 anos, e tive a oportunidade de fazer várias pautas. Já fiz pautas sobre economia, sim. Tem que passar no Benedito Mendes. Por quê? Porque lá tem uma microeconomia muito pujante, muito. Que gera emprego, inclusive, para as pessoas do próprio bairro. Você vai falar de esporte, tudo no Benedito Mendes é grande, porque tem uns campos ali... Onde tem mais campo, Maceió. Próximo ali do mercado, lógico, né? Campeonatos, próximo da escola Marcos Antônio. Campeonatos de várzea ali dos maiores. Quando você vai na praça para esportes radicais,
também é muito tem a grande. praça de skate lá, tinha do agora, cross. são equipamentos que precisam de manutenção. Demais. E que vão surgindo outros esportes, tem a turma do skate, que quer uma pista de skate, quer dizer, o jovem quer que o Benedito Bentes seja uma referência para que ele não tenha que descer. O senhor acha que é possível, nesses 2 anos, dar aquela força impulsionada para que isso venha acontecer, vereador? Marcos, já conseguimos muitos avanços. Por exemplo, já foi assinada a ordem de serviço da Praça da Criança, que é a famosa Praça da Formiga, a referência no Benedito Bentes. Essa Praça da Criança vai ter espaços totalmente diferentes do que é visto em Maceió, inclusive, brinquedos totalmente educativos, com um olhar diferente para a educação da criança, para desenvolvimento infantil da criança. A praça de skate vai ganhar essa reforma. A gente vai ter um local para dança, um local para shows, um local para food trucks. Então já tem essa realidade, já está iniciando. Vai ser um espaço de socialização. Socialização. A gente conseguiu mandar uma emenda de remanejamento muito importante para a Praça do 1, que não é uma praça, é um corredor que do 1 é o 30 anos, anos, é o Benedito Bentes. Bio 1 é Benedito Bentes 1. Certo, vai falando que você traduzir para mim também. O eleitor que me conhece sabe que eu mostro muito as regiões. Mas assim, Marcos, nunca existiu lá uma praça, mas é conhecido como um corredor. Dá para se fazer uma Vera Arruda lá, para você ter uma ideia, pela geografia, pelo tamanho que tem. A gente conseguiu agora mandar uma emenda. Já sabemos que a infraestrutura vai fazer um investimento lá. Certo. Então, se você consegue entregar esse Parque da Criança ainda em 2023, que é a projeção, se você consegue entregar a Praça do 1, então ninguém vai descer. Você vai ter 2 referências de praça. Teve um projeto do governo do estado há alguns anos atrás, que era para fazer naqueles campos ali uma mega praça. Um campo de futebol. Preservando o campo, só que ia ser pago. Iam pagar uma tarifa para usar a praça. Então, a gente convocou a sociedade, nessa época eu não era vereador ainda, a gente convocou a sociedade e de antemão, não tem como você fazer algo aqui para a pessoa pagar. As pessoas ainda são carentes nessa região. Então, assim, o poder público e a gente, como vereador, tem esse papel de estar auxiliando, cobrando, fiscalizando, seja o que for, mas se a gente consegue, o que já no papel já tem. Hoje temos recurso, temos auto serviço, temos licitações, está tudo pronto para ser feito. Então a gente consegue, terminando essas 2 praças, deixar todos os do bairro nessa região. Não precisa ir para a praça de skate, para dar de skate, porque vai ter uma praça novinha. Não precisa ir para um society particular fora do Benedito Bentes, porque vão ter societies equiparados públicos para as pessoas. Não precisa ir para o shopping, porque lá vai ter food truck, vai ter uma praça, vai ter algo aconchegante. Então a gente deixa todo mundo no bairro. E é assim que vai evoluir. Mas é o que eu digo, Marcos. Quando a gente entra na política, eu particularmente tento levar resultados. Se eu não levo resultado, eu sou diferente de quem? Ou o que eu fiz para merecer o voto que eu tive. E vai ser cobrado, o que eu penso, mas não é... O jovem, a que cobrança é o camarada, existe. vai cobrar você a cobrança existe. Na rede, né? Mas se você é político e não levar resultados, hoje eu tenho resultados dos meus 2 anos de mandato. E são apenas 2 anos. Isso é indiscutível. Sou melhor, pior, igual... Enfim, não é esse mérito. Mas, no meu histórico, 2 anos de vereador, eu posso mostrar o que mudou no Benedito Bentes e o que está prestes a mudar. São conjuntos que passou 30 anos no barro, são ruas que estavam há 30 anos aguardando um asfalto, a segurança pública aqui sucateada, não tinha estrutura. Então, se tiver uma discussão sobre o que mudou o bairro de 2021, que iniciou o mandato, para hoje, eu mostro que tenho resultados. Então, é para isso que a gente realmente assume uma função pública. Porque você tem um voto, aí é o que eu vejo muito, o discurso. Mas tem que fazer isso, tem que fazer uma praça para as pessoas estarem no Benedito Bentes, tem que fazer uma creche para a criança. Sim, mas você fez o quê? Peraí. É bonito você dizer, todo mundo vai olhar aqui num lugar baldio, aqui é bonito ser uma praça.
Ótimo, você fez o que para essa praça ser... Como pode ser Como viabilizado? é que pode ser viabilizado? Então você precisa ver, precisa de recurso, precisa de projeto, precisa de uma conversa com a secretaria responsável por aquele setor, precisa de um diálogo com a prefeitura, e é assim que você leva resultado. Agora, Brivaldo, o bio, como popularmente é chamado, né? Aprendi com os moradores de lá mesmo, tem algumas indústrias ali do lado, né? Sim. É diferente também de outros bairros. Ele é um bairro que tem indústria, que tem grandes empresas. Sim. Uma grande marca de refrigerante está lá, envasado lá. Não tem como pensar em algo, algum projeto, ou isso já existe, falta ser efetivado, para que eles também contribuam com isso, adotem na verdade, Marcos, o bairro? Tem uma grande situação. A Coca-Cola, o shopping. Você acabou de fazer. Para você ter uma ideia. A mídia fica com você. Eu não... A Coca-Cola e o shopping, infelizmente, não faz parte do Benedito Bentes originalmente. O ISS não iria para o Benedito divisão Bentes. do mapa. Não, na divisão do mapa não estão. Pronto, a frente do shopping, se você perceber, a frente do shopping é para Menino Marcelo, que se torna uma cidade universitária. A Coca-Cola, o seu início... Então, popularmente, as pessoas dizem errado. É o shopping do bio. Foi uma forma até de mercado, de desenvolvimento de mídia, estrategicamente, é o shopping do bio. Eu fui para a inauguração do shopping do bio, inclusive. Quando iniciou, e fui para a entrega do shopping, com rodas na época. E a gente, popularmente, é o shopping do bio, mas pela geografia dessas grandes indústrias, desses grandes centros comerciais, eles não estão no Benedito Bentes. O que tinha de fato, a usina, que hoje parou, a Cachoeira do Mirim, não existe mais. Mas, contrapartida, o comércio do bairro é muito forte. Muito forte, muito forte. Você tem a Graça Torta, Pratagi, a Avenida Benedito Bentes 2, com um mercado muito forte. Os corredores de transporte do bio viraram um shopping a céu aberto. A céu aberto. Então, assim, essa dinâmica do bairro faz com que o bairro realmente tenha uma sobrevida diferente. Hoje a gente tem farmácias, tem lanchonetes. Então a gente desenvolveu, o bairro hoje se desenvolveu por conta própria. Não precisou de indústrias para isso. Tem loja americana, que tem lá, o Senai, como eu falei agora há pouco. O IFAL não está lá por acaso. Tem uma grande empresa de telemarketing operando lá também. Tem Alma Viva. Então, assim, o bairro, ele é estrategicamente positivo. Geograficamente, ele tem algo que outros bairros não têm. Então, esse desenvolvimento de comércio, essas grandes empresas não iriam para lá. Então, é algo que a gente que faz parte lá do bairro fica muito feliz. Porque eu, por exemplo, fui com 11 anos de idade, aquele lado esquerdo todo era só cana. Minha mãe tinha uma casa ali próxima ao Caique. Eu fiz reportagens ali com pessoas sofrendo com problema respiratório. Por causa quando da queimava cinza, a cana, a fuligem lá. Era só cana aquele lado. Só cana, não tinha Também mais, fiz matéria de que nada. No período que descansava a cana, até com o próprio Silvânio à época, se plantava alimento para dar para as pessoas. Se plantava feijão. Isso, eu acompanhei essa história. Então, assim, era outra realidade. Então, passou os anos e hoje você fazer parte positiva, levando resultados para o bairro que você viu lá atrás, que não existia desenvolvimento algum. A Cachoeira do Mirim, que foi entregue, que hoje se chama Avenida Silvânio Barbosa, é uma avenida exemplar. É uma avenida organizada, bem iluminada. Então, você já entra no bairro, no início, não sei se você lembra, não tinha faixa, não tinha canteiro, não tinha iluminação, não tinha semáforo, não tinha nada. Era um vão, ia até a fazenda do Álvaro, começava ali, não existia shopping, era mato aqui, o vão e mato até G. Barbosa, não existia. E a sensação de que era muito longe. Muito longe. E hoje parece que tudo está interligado pelo transporte, fica mais depois próximo, da Rota do Mar, acabou. Hoje, quem mora no Bio sabe, mora perto da praia, mora perto da região desenvolvida, mora perto do comércio, então hoje é outra realidade. Transporte? Porque para botar esse povo todo, para levar para o trabalho, quem ainda não sobrevive só lá é pesado, né? Não, o bairro ainda não consegue comportar... Empregar todo mundo. Empregar. Não é 20% do quem mora lá ou menos. Não existe esses dados concretos, mas é uma pequena parcela que trabalha no Benedito Bentes. A maioria trabalha no centro, na parte baixa.
e usam-se de transporte público, que é uma briga eterna. É uma briga que realmente a conta nunca vai fechar. Recentemente foram entregues algumas linhas que vai ligar a Rota do Mar, que vai ligar a Jatiuca, a Ponta Verde, vai sair do Graciliano, vai fazer interligações, mas o transporte público ainda é um problema muito grande. Porque hoje estima-se que existe 230 mil habitantes no Benito Bentes. Essa é a expectativa? Essa é a expectativa. Isso deve ser flutuante, né? Porque dependendo de emprego e desemprego, sim, incha mais. Incha mais, mas assim, é muita gente. Ah, vai ter linha suficiente? Difícil, a gente luta para sempre ter. A gente tem justificativa para que aumente 300% a frota. Lógico que tem realidades, eu trabalho na Comissão de Orçamento. Eu sei da realidade financeira, custo, subsídio, a passagem, para não ser uma passagem alta. O que é que solucionaria ali? Um VLT ali? É algo... existe, parte alta, parte baixa? Existe... Muita gente trabalha de bicicleta no Benito Mendes, isso é uma particularidade, então ciclovia ajuda muito. Se você tiver uma ciclovia adequada... Já tem marcação na pista? Já tem uma ciclovia na Cachoeira do Mirim, tem a ciclovia que está sendo concluída a Rota do Mar, e falta a ciclovia da Via Expressa, que está tendo um projeto que está iniciando para ter essa ciclovia. Então, se você tem uma ciclovia, para você ver, uma ciclovia com todas as vertentes dos trabalhadores, já ajuda bastante. Se você tem umas linhas de ônibus, que é o mais simples de conseguir, você ajuda bastante. VLT, aí tem que ter um estudo. Não tem como você dizer, eu quero fazer um VLT com trem, aí tem que fazer um estudo para ver a viabilidade da região, se tem espaço para se colocar isso. Não é da gente fazer uma utopia aqui, dizer que vai acontecer algo que... Mas, para diminuir trânsito interno, que hoje o bairro sofre muito com isso. Quem sobe 5h30 da tarde, 6 horas da Rota do Mar para chegar no 1, é um absurdo. Quem sai do Farol pela Via Expressa chegar no Benedito, está um absurdo. Não só no Benedito, em toda a Maceió, mas... existe ainda muita área no bairro para ser explorada. Existe um projeto de arco que vai ligar o Mucamba ao Carminha, o Carminha à Rota do Mar. Você consegue, com esse arco, desafogar 30%, 40% do trânsito interno. E se você colocar mais linha nesse local, ciclovia nesse local, você vai melhorar. Isso é questão de... não são projetos simples, não é uma praça que você manda um recurso, vem um construtor e faz. É algo que tem um estudo, SMTT, infraestrutura, recurso. Então, a Rota do Mar foram 12 anos para ser entregue. Foram 12 anos para ser entregue. Então, assim, não é tão simples como a gente pensa, né? Metade da sua permanência lá, né? Eu vou fechar com a seguinte pergunta. Você é fisioterapeuta de formação, né? O que é que dói mais no povo do Bio? O que dói mais no povo, falando sobre minha área, a parte da saúde, é a falta... de especialistas para tratar, principalmente idosos. Idosos lá, a gente tem instituições no bairro e essa demanda é muito alta, porque falta profissionais da área na região. Não tem o SAD, não funciona muito bem, por saúde não oferta, enfim, o que tem de saúde lá não oferta para os nossos idosos, sobretudo, né? Mas falta profissionais. Porque o idoso, ele vai sentir dor. A gente está cheio, eu tenho 30 anos, já sinto dor. Quem tem 50, 60, vai sentir dor. Então, se a gente tem uma oferta maior de profissionais, isso aí vai fazer diferença, porque os idosos precisam desse profissional perto para cuidar, para tratar. Trabalho para isso, vereador. Para isso. Gente, conversamos aqui com o vereador Brivaldo Marques, ele é do MDB, claro, muito assunto ainda, está empolgado na metade do mandato. A gente espera voltar a conversar com ele em outra oportunidade. Vereador, muito obrigado. Você, até o próximo Câmara de Debate. Até lá.